Olá, sexto ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Vou começar aqui mais uma aula nossa de história. Hoje nós faremos o bloco 3 do caderno 6. Então, vou compartilhar a tela com vocês para fazer as orientações. Como eu já falei lá na nossa primeira aula, né? Esse caderno a gente vai trabalhar exclusivamente com a cultura grega, né? A gente vai falar exclusivamente sobre os gregos, certo? No bloco 3, a gente vai ver um pouco a respeito dos aspectos culturais da civilização grega. Então, só para retomar, né? No caderno, na atividade anterior, no bloco anterior, nós vimos um pouco a respeito da sociedade da Grécia Antiga, então como ela se desenvolveu, né? Os períodos de desenvolvimento, como era a economia, a política. Vimos a respeito das duas cidades mais importantes, as duas cidades-estados mais importantes, que foram Atenas e Esparta. Então, a gente viu que Atenas era uma cidade bastante preocupada com o desenvolvimento cultural, então eles tinham uma preocupação em desenvolver os aspectos culturais, intelectuais, a prática da leitura, a arte de falar bem, o conhecimento científico ele já começa a se formular nesse período com o início do estudo da filosofia. Então, muitos sábios daquele período, eles vão começar a se questionar do que o mundo é composto, do que as coisas são feitas. Então, eles vão ter essa fome de entender mais, além dos aspectos religiosos, tá? Porque a religiosidade grega, assim como em todas as sociedades, ela dava uma explicação mítica, mitológica, né? Religiosa, sobre como o mundo tinha surgido, os seres humanos, como era a relação dos deuses com os seres humanos. Então, lembra que os gregos eles eram politeístas, mas aí lá em Atenas, alguns desses sábios, né, eles vão começar a se questionar, querer entender um pouco mais de uma maneira racional, investigativa, científica, e não somente pela explicação religiosa. Né? Então surge aí a filosofia, o estudo da astronomia, da astrologia, então o estudo dos astros, né? Esses primeiros estudos vão se formar, esses primeiros estudos científicos, a investigação científica vão se formar na Grécia Antiga. E aí a gente viu também a respeito da cidade de Esparta, que era uma cidade bastante importante no sentido militarista, era uma cidade voltada para a formação do exército. Então as crianças, né, os meninos desde pequenos, eles já iam para as escolas militares com o objetivo de se tornarem guerreiros. Então quem assistiu aquele filme 300 de Esparta consegue lembrar bem isso que eu estou falando, né? Porque ali mostra como a guerra era importante para os espartanos, como essa formação militar desde criança era bastante importante para a formação dessa sociedade, tá? da sociedade espartana. E aí na aula de hoje a gente vai ver então a respeito dos aspectos culturais. Como era a cultura grega, como ela estava desenvolvida, como em quais áreas, né, eles se desenvolveram. Então a gente tem o aspecto religioso, né, o aspecto filosófico, que eu já falei, o teatro, a história, a arquitetura, a escultura, a medicina, a matemática, então foram as áreas que eles se desenvolveram, principalmente na cidade de Atenas. Tá? Vamos sempre lembrar que Atenas era assim, um grande polo cultural e intelectual. Então vinham pessoas de fora para estudar nessa cidade, para ter contato com os sábios, com os filósofos. Se formam muitas escolas filosóficas na cidade de Atenas, onde então esses filósofos, né, que eram grandes mestres, professores, eles se sentavam com seus discípulos, com seus alunos, para conversar, para trocar ideias, né, gerar mais conhecimento. Tá? Eu vou falar um pouquinho a respeito de cada aspecto. A religião, como eu já disse, a religião grega, ela era politeísta, tá? Então lembrem sempre dessa diferença, porque eu vejo que muitos alunos confundem o politeísmo com o monoteísmo, tá? Então politeísta é mais de 5, né? Poli, mais de 5. Teísmo, Deus, né? Então eles acreditavam em muitos deuses, tá? Eles tinham adoração para deuses em diferentes áreas da sua vida. Então, são aqueles filmes que a gente assiste, né? Quem assistiu, por exemplo, Percy Jackson, né? Consegue ver ali aquela escola onde vários deuses eles são representados. O Zeus, o Poseidon,
Atenas, né? Atena, desculpa, né? A deusa Atena. Então, tinham vários deuses, né? Que eram responsáveis por áreas diferentes ali do mundo, né? Então, Deus dos mares, o Deus do trovão, o Deus do submundo, a deusa das florestas. Então, eles tinham, né, essa crença em vários deuses, tá? Então, é isso que a gente chama de politeísmo. É uma crença em vários deuses. Diferente do monoteísmo. Então, mono é um só, tá? Teísmo, Deus. Monoteísmo, a crença em um Deus só. Até o momento, né, a única civilização que a gente estudou que vai ser monoteísta são os hebreus, tá? Por enquanto, todas as civilizações que a gente viu até agora, da Idade Antiga, eles são politeístas. Então, eles têm essas crenças em vários deuses, tá? E todos eles relacionados com a natureza, né? Com as questões da vida diária, tá bom? Então, essas explicações, elas vinham da religiosidade, vinham dessa mitologia. Então, por que que chove? Por que que fica muito tempo sem chover? Por que que a plantação... Por que que a plantação, por exemplo, deu uma praga e destruiu toda a plantação? A sociedade grega, ela explicava tudo isso com uma justificativa divina, né? Dentro da religiosidade. Então se secou a plantação, é porque os deuses estão zangados com a gente. Se não está tendo caça, se não está tendo pesca, é porque, né, os deuses estão zangados. Então, a gente vê que a religiosidade grega, ela tem essa aproximação, os deuses, eles têm essa aproximação com o ser humano, né? Essas motivações, né? Esses sentimentos. Então, a raiva, a tristeza, o amor, o ódio, a vingança, a alegria, são sentimentos humanos, mas que os deuses gregos também têm. Então, eles têm essa aproximação, tá? Com a humanidade. Tem aspectos humanos, tá? E a filosofia, como eu disse, né? Ela surge a partir desses grandes pensadores, né? Sócrates, Platão. Esse conteúdo de filosofia vocês vão estudar lá no ensino médio, tá? Então, a gente vê um pouquinho aqui o surgimento no contexto da sociedade grega. E aí, lá no 8º ano, a gente vê novamente a respeito de filósofos um pouco mais modernos, tá? Quando a gente vai estudar a Revolução Francesa e tudo mais. Mas no ensino médio, vocês vão se aprofundar, porque aí vai ter só uma disciplina, né? Vai ter uma disciplina só de filosofia, para vocês entenderem. Mas a filosofia, ela surge aqui, tá? Então, o conhecimento científico, a busca por um conhecimento racional, né, investigativo, ela surge na Grécia com a filosofia. Então, a gente fala que a filosofia, ela é a mãe de todas as outras disciplinas, de todas as outras matérias. É uma matéria muito importante, né? Que, na verdade, seria muito importante que vocês já estudassem desde agora, né? Para ter esse conhecimento. Porque, realmente, traz muitos questionamentos, né, para a nossa vida diária, ensina a gente a pensar de uma maneira mais investigativa, mais reflexiva, né, e não simplesmente obedecer e agir sem pensar, né, só fazendo o que os outros fazem e achar, o efeito manada, achar que isso é o certo porque está todo mundo fazendo. A filosofia não, ela vai te ensinar a refletir primeiro, tá? Então, a palavra filosofia, ela surge da junção dessas duas palavrinhas aqui, ó. Filo, que significa amor ou amizade, e sofia, que significa sabedoria. Então, a filosofia, ela é o amor à sabedoria, né? A busca por esse conhecimento, pelo conhecimento, né, racional, investigativo, científico. Bom, outros aspectos que a sociedade grega desenvolveu muito bem, né, foi o teatro. Então, lá na cidade de Atenas surge o teatro, né, o teatro grego, a partir de festas que eram dedicadas ao deus Dionísio. O deus Dionísio era o deus do vinho, tá? Do vinho, das festas. E aí, então, esse teatro vai surgir em homenagem a ele. A princípio, os teatros eles eram somente dramas, né? A tragédia e a comédia. Por isso que o símbolo do teatro são aquelas duas máscaras. Deixa eu encontrar rapidinho para vocês. Do teatro. O símbolo do teatro são essas duas máscaras, tá vendo? Então, aqui representando o drama e aqui representando a comédia, tá? O drama, a tragédia e a comédia, que eram os dois únicos estilos do teatro grego, tá?
Essas peças, elas eram representadas apenas por homens, tá? As mulheres não podiam participar das peças, elas podiam assistir, tá? Mas elas não podiam participar. E aí, quando esses homens representavam personagens, eles usavam máscaras. Por isso, né, que a gente tem essa representação do teatro, né, com as máscaras. Eles usavam máscaras para representar personagens diferentes. A história, né, ela surge também nesse período, com a prática, né, do pai da história, né, considerado o pai da história, o Heródoto, e também o Tucídides, né? O Heródoto, ele vai contar a história a partir de mitos, e o Tucídides vai contar a história a partir de investigação científica também. Ele vai contar coisas que ele viu, que ele presenciou, coisas que aconteceram, ou que alguém contou para ele que aconteceu. Então, ele vai escrever essas histórias, tá? Já o Heródoto, ele vai contar a partir de mitos, né, da mitologia. Então, esses gregos, eles procuravam conhecer e explicar suas origens. Dessa forma, recorriam a mitos e lendas, que vão contar as façanhas dos deuses e dos heróis. Então, lembra lá que a gente viu na outra aula a respeito da Ilíada e da Odisseia, né, que fazem parte da literatura grega, que são, então, contos, né, façanhas de heróis gregos. Bom, então, a história ela vai surgir também contando essas experiências, essas aventuras do mundo grego. Na arquitetura, os gregos vão desenvolver 3 estilos de construção, tá? O estilo dórico, o estilo jônico e o estilo coríntio. Em história, a gente não aprofunda muito nisso. Eu sei que vocês trabalham em arte, tá? Esse conteúdo aqui. Não sei se já foi trabalhado ou não, porque, como você sabe, a gente está à distância, não conhece os professores, então acaba que dificulta um pouco a nossa conversa também. Mas vocês aprofundam essa arquitetura grega em arte. Eu vou só mostrar uma imagem aqui para vocês que eu selecionei, para vocês entenderem de uma maneira bem simples, assim, né? A diferença, tá, da arquitetura. Então, a arquitetura grega, deixa eu só mostrar essa imagem, tá? Então, a gente tem aqui a imagem de uma construção antiga, né? Uma ruína antiga, e aí tem vários desses pilares, tá? E aí, esses pilares, cadê a outra imagem? Aqui. Esses pilares, então, são esses aqui, tá? Que eu quis mostrar, com os detalhes que vão diferenciar os estilos, então, os períodos da arquitetura clássica grega. Então, o período, né, dórico, capitel é essa parte aqui da decoração, tá? Então, esse capitel dórico, né, que é um estilo mais simples, o jônico, né, um pouco já mais elaborado, e o estilo coríntio, que já tem muito mais formas, né, muito mais elaboração. Deixa eu mostrar. Então, mostrar essa imagem aqui. Isso, aqui é a mesma situação, só que um pouquinho. Não consegui. Deixa eu ver se ele vai abrir. Abriu, mas muito pequenininho, tá? Nem dá pra. Deixa eu tentar aumentar. Pronto. Tá? Então, vocês conseguem observar novamente, né, a diferença. Dórico, o estilo bem mais simples, o jônico começa a ser mais elaborado e o coríntio já tem bastante detalhes, tá? Só para vocês, então, perceberem as diferenças. Na parte da escultura, a gente vai ter a escultura sempre representando deuses e heróis, tá? E vão se destacar os escultores Fídias, Miron e Praxiteles. Então, eles buscavam, como eu disse, os gregos, principalmente os atenienses, eles se preocupavam bastante com o desenvolvimento do corpo. Eu falei isso lá na aula passada, né? Os espartanos, eles se preocupavam também com o desenvolvimento do corpo? Sim, né? No caso do guerreiro, né? A formação, a constituição do guerreiro. Já os atenienses, eles se preocupavam com a representação, com a proporção ideal, com a perfeição. E eles vão representar isso nas suas esculturas. Então, sempre essa representação do que seria, né, a proporção ideal para um corpo, né? A perfeição mesmo, tá bom? Então, eu coloquei algumas imagens aqui para vocês. Observem também, isso tudo é esculpido em mármore, tá? Então, vocês conseguem ver como era realmente perfeita, né, essas esculturas, porque a gente consegue observar, olha, todos os detalhes da roupa dessa pessoa, né, que foram esculpidos no mármore. Então, eles tinham assim, técnicas fantásticas, fabulosas, para entalhar esse mármore de uma maneira que ele ficasse perfeito. Hoje, essas esculturas, e aí também não sei se vocês, como eu disse, vocês devem ver isso em arte, então vocês até já saibam, talvez, mas eu vou falar novamente. Essas esculturas, hoje, elas são encontradas
dessa maneira aqui, todas brancas. Eles falam, nossa, né, os gregos só faziam esculturas brancas, né? Por que será que eles não usavam cores? Na verdade, estudos arqueológicos mais recentes, pesquisas arqueológicas mais recentes, indicam que sim, essas esculturas elas eram todas coloridas. As cidades gregas, elas não eram aquele mármore branco puro, tá? Elas eram coloridas. O que acontece é que, com o passar do tempo, como o estudo estava exposto, né, a chuva, sol, né, o vento, as cores elas foram se perdendo, né? O mármore, né, ele permanece porque é uma rocha, mas é um mineral, né? Mas as cores elas se perderam, elas saíram. E aí tanto que falam, por exemplo, dos olhos, né? Falar, os gregos eles não antes falava, né? Os gregos eles não representavam os olhos das pessoas, porque a gente tem esse olho vazado, mas na verdade os olhos eles eram pintados, assim como as roupas. Eu não encontrei nenhuma imagem aqui para vocês, né, de restaurações, assim, porque hoje com a computação é muito fácil fazer isso, né, assim, muito fácil entre aspas, tá? Na verdade, é um trabalho de pesquisa, assim, bastante complexo, tá? Demora muito tempo para conseguir identificar quais cores eram, depois fazer essa parte tecnológica, tá? Mas, assim, é muito mais simples que no passado, né? Hoje a gente tem bastante tecnologia que ajuda a isso. Mas aí eles conseguem identificar quais pigmentos ainda estão presentes, né? E fazer a reconstituição, fugiu o nome agora, mas tecnológica, né? Então, como se fosse uma montagem, né? Colocando as cores nessas estátuas antigas, tá certo? Aí aqui tem umas gracinhas da internet, mas isso aqui não tem nada a ver, tá bom, gente? É só coisa de internet, assim, não é a escultura grega. Mas enfim, se vocês forem procurar, ó, até tem um com o olho, ó. Se vocês forem procurar imagens, vocês vão encontrar muitas, sabe, assim, que são realmente muito perfeitas, né? Do corpo, das roupas, a representação das roupas. Olha só, a gente consegue. Eles conseguiam representar o tecido em cima do corpo assim, de uma maneira incrível, né? Enfim, realmente beirou a perfeição, se é que não foi perfeito. Acho que a gente pode até falar que foi perfeito mesmo. Na área da medicina e da matemática também a gente teve muita representação, tá? Na Grécia Antiga. A medicina, né, ela vai surgir ali com o Hipócrates, que é conhecido como o pai da medicina, tá? E aí ele vai começar a fazer essas primeiras investigações para tentar entender o corpo humano, bom? Como funciona, né? Os órgãos, né? Porque, o que anima esse corpo, tá? E como faz ele funcionar. E a matemática, que também surge ali com os filósofos Tales e Pitágoras, tá? Estou com uma letrinha minúscula aqui, tá? Uma de formatação. Mas também foram filósofos, tá? Esses dois filósofos, que vão começar a investigar, como eu disse lá na parte da filosofia, os filósofos eles vão querer entender do que as coisas são feitas, o que constitui tudo que a gente vê, né? O mundo, os objetos, os seres humanos, a natureza. E aí esses dois filósofos aqui, eles vão encontrar, a partir das suas investigações, uma proporção matemática em tudo, tá? Então, no crescimento das plantas, né? No formato de uma pedra quando cai na água. Então, eles vão conseguir encontrar proporções matemáticas em tudo isso. E aí eles vão dizer o quê? Que o mundo ele é constituído por números, por proporções, que é o número, né, divino que formula tudo isso, que faz tudo acontecer. Tá? Então, a matemática ela surge ali também com os filósofos. Bem legal a gente saber disso, né? Para a gente ver que está tudo interligado, tá? Nada é solto nesse mundo. Todo conhecimento ele é interligado. Ele só foi fragmentado nos dias atuais para facilitar o estudo, mas é tudo uma coisa só, tá? E aí os exercícios hoje, tá? Vocês vão fazer de 1 até as 5, que são questões de alternativa, então vai marcar uma alternativa só para cada uma, tá? E a questão 5, vocês vão fazer uma pesquisa. Deixa eu explicar um por um, então. Questão 1. Por acreditar em diversos deuses, os gregos antigos eram, o que eles eram? Quem é que acredita em vários deuses, tá? Ateus, hindus, politeístas, monoteístas, quem acredita em vários deuses? Questão 2. Abaixo temos duplas de figuras gregas, de pessoas, né? Gregas conhecidas. Quais delas destacam-se na filosofia? Então, dessas duplas aqui, quais delas foram importantes na filosofia, tá? No segmento da filosofia. Foi citado ali no texto. Questão 3. Tanto Heródoto como Tucídides
estão ligados a um dos aspectos culturais da Grécia Antiga. Que aspecto é esse? Então, a gente falou desses dois aqui, lá na religião, lá na história, na filosofia, na matemática, tá? A 4. A arquitetura grega pode ser dividida em 3 estilos que indicam sutileza, graça e detalhes. Quais são eles? E aí vocês vão identificar, tá? Dentro da arquitetura, quais são esses 3 estilos. Questão 5. O Partenon é uma das mais lindas construções gregas, que foi erguida em homenagem a uma divindade grega. Que divindade é essa? Qual deus, tá? A divindade é Deus. Qual deus é esse? Zeus, Hera, Atena, Apolo? Deixa eu mostrar uma imagem aqui do Partenon para vocês. O Partenon, ele existe até os dias atuais, tá? É um dos locais mais visitados, dos locais históricos mais visitados no mundo inteiro. A Grécia, né, como um todo, é considerado um museu a céu aberto. Por quê? Porque tem muitas ruínas desse mundo grego, tá? Então, aqui é o Partenon, que eu tinha mostrado para vocês naquela outra imagem. E aí, com suas colunas, né? É um local, então, bastante conhecido, bastante visitado, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, do mundo clássico, tá? Ok? E aí vocês vão fazer, olha lá, uma reconstituição, né, de como teria sido no passado. Incrível, olha as cores, né, a gente consegue observar. Então, eles façam uma pesquisa rápida, né, qual deus está ligado, no livro de vocês, de história, qual deus está ligado a construção do Partenon, tá bom? E a última questão 4, atividade 4, né? Escolha um aspecto cultural da Grécia Antiga e pesquise na internet ou no seu livro didático de história e em seguida faça um registro em desenho sobre o que aprendeu. Então, se você quiser falar sobre o teatro, sobre a filosofia, sobre a matemática, enfim, escolhe um desses aspectos, pesquisa e a partir dessa pesquisa faz um desenho. Pode fazer um quadrinho, uma tirinha ou um desenho único, tá bom? Fica a escolha de vocês. Vou encerrar o compartilhamento aqui. Por hoje é só. Daí a gente continua a interação lá no grupo do WhatsApp. E aguardo as atividades de vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até daqui a pouco.